segurado facultativo, então, é uma escolha, diferente dos obrigatórios. Exerceu atividade laborativa já é segurado obrigatório. O facultativo não, é uma escolha. E quem são? As donas de casa. E a gente vai ver, na lei antes estava escrito donas de casa. Hoje, a gente vai ver que houve alteração. Estudantes, a gente já viu síndicos de condomínio, desde que não tenham sido remunerados, porque se eles forem remunerados, o que eles vão ser? Obrigatório? Sim, é um segurado obrigatório, mas qual segurado obrigatório? Padrão. Contribuinte individual? Contribuinte individual, joia. Desempregados, presidiários não remunerados, mas aí a gente vai ter os presidiários remunerados, que houve uma mudança escalafobética da lei, e para muitos é ilegal, que a gente já viu, mas vou repetir, o estudante bolsista, tá? Então, a gente vai, é aquilo que eu falei, a lei previdenciária, o decreto, tudo que for de direito previdenciário é muito casuístico. Então, o que ele coloca? Tudo ele vai querer encaixar o maior número possível, vai querer fazer toda a descrição possível e imaginária das possibilidades de segurados facultativos. Como a gente já viu que o legislador fez com relação a outros segurados, dando todas as hipóteses. Então, aqui já tem um conceito dado pela Constituição, né? E aqui tem todos os dispositivos legais em que vocês encontram o segurado facultativo. É aqui um conceito tirado do artigo 7º, 33 da Constituição. São os que desenvolvem atividade prestada de forma gratuita ou voluntária que estão fora da atividade econômica, só a partir dos 16 anos. E quem vai apresentar esse rol, né, de segurados facultativos, dando assim a exemplificação desses segurados facultativos? O decreto 3.048, no seu artigo 11. E aí a gente já vê aqui o rol do artigo 11. Vejam, aqui ele já abre um leque. O que o parágrafo 1º já fala? Podem filiar-se facultativamente, entre outros. Quando vocês veem essa palavra, entre outros, o que significa? Isso vocês interpretam como números clausos ou exemplificativo? Exemplificativo. Exemplificativo, pois entre outros, ou seja, vou poder acrescentar, pode aparecer no futuro outras possibilidades, tá? Então, e a gente vai ver, depois vocês mesmos vão raciocinar, e como advogados já vão começar a aconselhar os clientes de vocês para determinadas situações. Então, quem que pode se filiar? A primeira pessoa estava escrito que eram as donas de casa. A partir do decreto de 2020, ou seja, o ano passado, decreto 10.410, explicitou de uma outra forma. Aquele que se dedique exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. Quem é? A dona de casa, ou o dono de casa, porque aqui eles quiseram colocar de uma forma muito ampla, tá? Porque hoje as uniões estão diferentes. Então, pode ser que hoje o homem fique em casa e a mulher vá trabalhar. Então, poderia ser aquele que fica em casa. Então, para não deixar donas de casa, o legislador, regulamentador da lei, né, ele vem e coloca que é aquele que se dedica exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência. O síndico de condomínio, quando não remunerado, né? Embora hoje essa questão do síndico está sendo alterada, porque hoje está se contratando uma pessoa para exercer o cargo de síndico, mas ainda temos o síndico, que é um condômino, né? Que pode ser remunerado ou não remunerado, tá?
Se ele não for remunerado, ele pode se filiar como segurado facultativo. O estudante que está vendo que agora as coisas mudaram, a aposentadoria vai ser mais demorada, eu tenho que pensar no futuro, hoje ele vai se filiar como segurado facultativo. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Então, sempre vai ter, por exemplo, os diplomatas ou as pessoas que trabalham. A gente viu muitos exemplos de pessoas que trabalham em consulados, né? E que são funcionários do consulado. O que acontece? Vai a família. E tem aquele que acompanha, que não vai trabalhar. E ele quer também se filiar. Então, ele é um segurado facultativo. Por isso que a gente fala que é facultativo. É uma escolha. Ele quer, né? Então, ele vai lá, se inscreve. E só é válido o quê? Se ele se inscrever e pagar a primeira prestação, né? O primeiro mês, na data correta. E para o INSS, tem que pagar sempre nas datas corretas. E aí, a jurisprudência flexibiliza esse problema de não pagamento na data correta, né? Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Então, a gente vai estudar alguns temas que são manter a qualidade de segurado, carência, né, período de gozo, né, que você tem para não pagar a contribuição social e manter a qualidade de segurado. Então, são terminologias que a gente ainda vai estudar. Então, aquele que perdeu a qualidade de segurado, mas quer voltar a ter, mas não tem atividade laboral, consegue dos amigos ou dos parentes um dinheiro e paga como segurado facultativo. Por quê? Porque ele não está exercendo nada, ele não conseguiu trabalho nenhum, tá? Então, ele vai se inscrever como segurado facultativo, tá? E também podem se filiar, entre outros, e nós já vimos essa mudança, que no decreto ainda não foi alterado, que é o membro do Conselho Tutelar, quando ele não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Esse inciso está tacitamente revogado. Por quê? Porque em 2001, o decreto 4.032 colocou os membros, né, os membros de conselho tutelar como contribuintes individuais, quando eles forem remunerados. Mas a gente viu há pouco tempo, quando a gente foi lá estudar o contribuinte individual, que veio a Lei 12.696 de 2012 e deu nova redação ao ECA, tornando obrigatória a remuneração dos conselheiros tutelares. Ora, se torna a remuneração obrigatória, depende se eles vão ter o quê? Entre aspas, empregador, eles podem ser segurados o quê? Empregados. Ou, se eles forem remunerados, eles não podem estar mais como facultativos e sim como contribuintes individuais. Por quê? Porque eles exercem uma atividade remunerada, porque agora está se exigindo que o membro de conselho tutelar seja remunerado. Não era, tá? Ele exercia uma atividade gratuita. E isso foi alterado, tá? O estagiário que presta serviços à empresa nos termos da legislação do estagiário. E a gente viu também que se esse estagiário, se não for obedecida para o estagiário a determinação legal, e ele exercer um trabalho como se ele, subordinação, tudo bem que o estagiário é subordinado, mas ele tem toda uma legislação diversificada, ele tem que ter um aprendizado, ele tem que ter horas menores, tem que se respeitar horário de provas e algumas outras questões mais específicas. Se isso for burlado, a gente já viu que ele tem que ser o quê? Segurado
empregado, tá? Por quê? Porque ele, na realidade, está sendo usado e, na realidade, ele não é um segurado facultativo, né? Na realidade, ele está sendo um empregado, ele está exercendo a atividade como se fosse um empregado, tá? Isso se for contrário à lei, tá? De estagiário. O bolsista, né, que se dedica a tempo integral, de pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, tanto no Brasil como no exterior, desde que ele não esteja vinculado a qualquer regime de previdência, é óbvio. Se ele estiver vinculado ao regime geral, regime próprio, óbvio que ele não vai ser facultativo. Agora, se ele é um bolsista e ele está fazendo isso e ele quer se garantir, ele já vai ser um segurado facultativo, certo? E aí voltamos ao problema do presidiário. E aqui temos duas coisas que o decreto coloca. O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência. Óbvio, ele não está exercendo nenhuma atividade remunerada, é óbvio que ele pode optar em ser segurado facultativo. Vamos supor que esse segurado, que esse presidiário, ele já era um segurado obrigatório. E aí ele perdeu a qualidade de segurado. Mas ele quer recuperar isso, ou ele não quer perder a qualidade de segurado. Para não perder, ele precisa contribuir. E aí ele contribui como facultativo. A mesma coisa pode acontecer com alguém que é contribuinte individual. O contribuinte individual, ele está lá pagando, de repente, ele não tem mais, ele não está exercendo atividade nenhuma, ele não está fazendo nada, ele não tem mais empresa nem nada, e ele tem um prazo para manter a qualidade de segurado, tá? E aí, o que ele... Deixa eu ver a carinha de vocês, porque senão vocês me enganam, ficam dormindo aí. Ah, todo mundo aí. Então, esse segurado contribuinte individual, ele está exercendo uma atividade. E, de repente, veio a pandemia, acabou tudo, e nós vamos estudar que existe um período de graça em que se mantém a qualidade de segurado, ainda que não pague contribuição social. Tá. Passou esse período, tá? Acabou. E ele fala assim, bom, agora eu vou perder minha qualidade de segurado. E eu não vou poder obter benefício se acontecer alguma coisa comigo, com a minha família, eu preciso deixar uma pensão. Ele se preocupa com isso. Então, ele pede emprestado, ele tem um dinheirinho lá, ele vai se filiar como segurado facultativo. Tá? Então, era um segurado obrigatório, não está mais exercendo atividade laboral e se filia como o quê? Como um facultativo, tá? Aí vamos voltar lá no nosso problema do preso. Foi colocado no inciso 11 o segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto que nesta condição preste serviço dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Bom, isso aqui é tudo contra aquilo que eu falei logo no começo da aula. Ele está exercendo uma atividade laboral, como que pode ser colocado como segurado facultativo? E isso vai contra, inclusive, ao que nós tínhamos no passado, que se permitia no artigo 2º da Lei 10.666, que foi revogada, no sentido de que ele poderia exercer uma atividade laboral e ser contribuinte individual. É lógico, ele lá não vai ter dentro da prisão, e a lei de execução penal, nós temos alguém aqui que já trabalhou nesse sentido, deve saber muito bem sobre isso. A lei de execução penal fala que pode trabalhar, ela até incentiva, né, o trabalho. O que acontece? Se existe um trabalho, não poderia ser um segurado facultativo, ele poderia ser o quê? Um contribuinte individual. Um segurado empregado não, porque ele não tem um empregador. Agora, um contribuinte individual, sim, porque é da responsabilidade dele pagar a contribuição social.
Tá? Então, isso daqui, a doutrina está considerando um absurdo, está considerando isso daqui ilegal, porque não poderia ser colocado como um segurado facultativo. Também, e aí é o último inciso, o brasileiro residente ou domiciliado no exterior. Então, ele está lá no exterior, está fazendo um trabalho, não tem, com certeza, esse trabalho, um acordo internacional que ele poderia contar com o Brasil, então ele se filia como segurado facultativo, tá? E aí eu não vou contar, e aí seria um pouco incongruente, né? Ele pode até estar exercendo uma atividade laboral, mas essa atividade laboral não é nem no regime geral, nem no regime próprio dentro do Brasil. Então, pode até ser fora do Brasil e não existe o quê? Um acordo internacional para ele poder contar este tempo, certo? Até aqui, vocês têm dúvida? Não têm dúvidas? Está ótimo. Posso partir para a próxima. Sem dúvidas. Professora, Pode falar. só uma dúvida. Quando o segurado é obrigatório, ele pode também contribuir como facultativo? Não. Os dois? Não, o que né? que eu falei? Ou você é segurado obrigatório ou você é segurado facultativo. O facultativo, a ideia, embora a gente já viu as discrepâncias, né, do executivo em colocar aí gente que não poderia ser, o facultativo é quem não exerce atividade laborativa, tá? Aí, aproveitando a pergunta da Amanda, pergunto para vocês. É bom, assim vamos ver se vocês estão escutando. Existiria alguma exceção? Por exemplo, alguém do regime geral, alguém do regime próprio, poderia se filiar ao regime geral sendo segurado facultativo? Se ninguém responder, vou deixar essa pergunta para a prova. Vocês vão ter que dissertar sobre isso. Qual que é a pergunta, professora? Não estava prestando atenção, Paloma. A pergunta é: existe alguma exceção que poderia segurar alguém do regime próprio se filiar ao regime geral por meio, né, sendo segurado facultativo? Existe alguma possibilidade, alguma exceção que vocês podem imaginar? Eu falei isso na aula passada, mas eu acho que vocês estavam dormindo. Professor, é a hipótese do parágrafo 2º, por acaso? Como é que é? É a hipótese do parágrafo 2º aqui do artigo 11? Parágrafo 2º do quê? Do artigo 11, né, do decreto 3.048. O que fala parágrafo 2º? É vedada a filiação ao regime geral de previdência social ou na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nesta condição contribuição ao respectivo regime próprio. Tá. E aí me explica. Você já achou a resposta, agora você explica. Agora explica para todo mundo, Luiz Otávio. Você entendeu o que você leu? Você entendeu, pelo visto, porque você deu a resposta. Então, agora me explica. Bom, eu não sei se eu estou correto em pensar assim, mas afastamento sem vencimento seriam aquelas hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Eu acho que não é mais ou menos por aí. Não, no regime geral, não. Eu falei do regime próprio. E você leu, exceto... Lê de novo. Lê lá de novo. Parágrafo 2º, lê lá. Ninguém está escutando. Você desligou seu microfone, Luiz Otávio. Professora. Você desligou o seu microfone, Luiz Otávio. Eu estou lendo, professora. É para ler para todo mundo. Vamos ver aqui. Salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. Exatamente. Então, nós temos regime geral, regime próprio. O facultativo é de que regime, pessoal?
Regime geral, né? Regime geral. Então, não pode alguém do regime geral ser facultativo, a não ser, isso eu já falei, que ele não trabalhe. Tá? Agora, do regime próprio, ele deu uma... Eu sou do regime próprio. Eu estou trabalhando, mas eu não estou recebendo remuneração. Se eu não estiver recebendo remuneração, aí eu posso me filiar ao regime geral como facultativo. O que eu dei de exemplo a aula passada? Eu dei exemplo ainda de uma desembargadora. Vocês dormiram. Quero só ver se alguém lembra. A desembargadora que foi nomeada para o Tribunal de Haia, se não estiver enganado. Isso. O que ela era? Era do regime próprio. Juíza, desembargadora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Ela pediu as contas, falou assim, ó, estou saindo do tribunal porque vou exercer a magistratura em Haia. Ora, eu não estou mais vinculada ao regime, eu não sou mais servidora pública, porque o juiz é um servidor público, regime próprio, eu não vou ser mais aqui do regime próprio. Mas aí, eu ainda não tenho tempo para me aposentar, porque eu podia, me aposento e vou para a Haia. Não, eu não tinha tempo. E aí, vou perder essa oportunidade de ir para a Haia? Não, eu vou ganhar lá em euro, né? Tudo bem. Mas aí eu fico aqui, como que eu faço? Sei, eu não me aposentei, eu vou voltar. Então, eu vou me filiar ao regime geral como facultativo e vou somar o meu tempo de regime próprio. A mesma coisa, para vocês não acharem que não pode fazer. Vamos supor, eu fui a vida inteira, trabalhei no regime geral, tá? Eu fui advogado. Aí prestei um concurso, foi para o regime próprio. Eu não vou contar esse tempo de regime geral como advogado? Vou. Só vocês já até perguntaram, eu posso aposentar em tese? Pode. Então, você faz o tempo de regime geral e, se der, vai trabalhar como regime próprio e vai tentar se aposentar. No passado, isso era mais viável. Hoje, vai ser impossível, tá? Então, é isso que vocês têm que entender. Tudo bem? Ficou claro? Sem dúvidas. Paloma! Entendi, professora. Então, tá bom. Então, vamos partir para os dependentes. Professora? Pois não. Me tira uma dúvida em relação aos presidiários. Mesmo a doutrina considerando isso ilegal, o que vai prevalecer? A própria legislação? Boa pergunta. Agora, vamos lá. Peraí, deixa eu voltar, porque eu quero ver a carinha de vocês. Gosto quando perguntam. Ótimo. Então, vamos lá. A pergunta da Paloma. Quero respostas. Pergunta ótima, inteligente. O que vale? Vamos lá. Se vocês fossem servidor... Agora não, fossem não. Agora, todo mundo é servidor do INSS. O que vocês vão fazer? O que vocês vão aplicar? Todo mundo é servidor público do INSS. Vai vir lá, o presidiário já saiu da cadeia e tal, E aí? Estou esperando resposta, viu? Aplica o decreto, né, professor? Eu acho. Por quê? Por quê, Luiz? Por que você tem que aplicar como servidor do INSS? Vamos ver, né? Porque eu, como servidor, eu estou adstrito ao cumprimento da lei. Exatamente. Eu só posso fazer o que está na lei. Eu não posso fazer outra coisa. Eu sou servidor, eu tenho que fazer o que está na lei. A não ser, e aí vamos lá, a instrução normativa, que é uma norma, você estuda um direito administrativo, é infralegal. A instrução normativa, ela serve para quê? Para orientar o serviço interno. A não ser que a instrução normativa, e a gente já viu exemplos disso, eu já trouxe exemplos disso, a instrução normativa, ela fala assim, olha,
com base na ação civil pública ou com base na decisão XY, daqui para frente vocês concedem, daqui para frente vocês aplicam isso. A instrução normativa, em muitos casos, e eu procuro trazer exemplos para vocês, ela é nesse sentido. Então, o INSS não é de todo ruim. O que pode acontecer é aquele servidor estar desinformado da instrução normativa que dá direitos. Por isso que eu faço vocês saberem da instrução normativa. O que for favorável ao segurado, vocês têm que saber. Por quê? Agora, vocês deixaram de ser servidores do INSS. A pergunta que foi a Paloma que fez. A pergunta que ela fez, qual que eu aplico? Vocês já viram. Se forem servidores do INSS, não tem escolha. Agora, se vocês forem advogados, já dei até a resposta, né? Estou esperando. Pessoal. A mais favorável? A mais favorável. Mas o que é mais favorável? É a Jorge que falou? A Bruna. Ah, quem? A Bruna. A Bruna. Desculpa, Bruna. Mais favorável em quê? Eu vou ver o que o meu cliente fez. Se meu cliente pagou como contribuinte individual, eu vou dizer assim, ó, a norma fala que é contribuinte individual. Aliás, se o meu cliente pagou como contribuinte individual, eu vou falar, isso aqui é ilegal. O intuito do legislador e a lei fala que o facultativo é para quem não exerce atividade remunerada. Então, meu cliente que pagou como contribuinte individual está corretíssimo. E legal é esse decreto que colocou como facultativo. Agora, se meu cliente foi lá e pagou como facultativo, pronto. Está de acordo com o que está na norma. Vocês têm que ver aquilo que é do seu cliente. E muitas vezes vocês vão... Aliás, a matéria de hoje é para ter muitas questões nesse sentido. E o direito previdenciário é muito bom nesse sentido, porque o que tem de decisão para tudo quanto é lado, é lógico, e às vezes tem muita bobagem. E muita insegurança jurídica. Isso a gente tem que evitar, mas não depende, vamos dizer, de todos nós, né? Depende das altas esferas que misturam as coisas, que fazem umas interpretações, às vezes, complicadas. Mas vocês têm que ter um raciocínio para ver o que é conveniente para vocês. Ou eu sou servidor público, ou eu sou advogado. É esse raciocínio que vocês têm que fazer. Tudo bem? Esclareci, Paloma? Sim, professora, obrigada. Tá, então vamos lá começar os dependentes. Ixi, será que eu apaguei? Ah, não. Estão vendo a tela? Sim? Sim, não? Sim. Sim. Então tá lá. O artigo 16 da 8.213, ele traz para a gente quem são os dependentes. Isso é teoria geral de direito previdenciário, é básico. De 91 para cá, já tivemos N mudanças dos entendimentos e jurisprudência sobre dependentes. Então, é uma matéria muito importante. Por quê? Porque quando a gente for estudar pensão por morte, aposentadoria, tudo vai se falar de dependente, principalmente em pensão por morte, óbvio. Mas a gente tem que estar com o dependente muito na linha. Quem são esses dependentes? Tá certo? Então, o artigo 16 da 8.213, eu não vou ler agora, porque pode confundir. Então, o que acontece? Esse artigo, ele divide o que a doutrina denominou de classes. Então, nós vamos ter 3 classes de dependentes. A primeira classe é uma classe que presume-se
presume-se a dependência econômica. Então, o que acontece? Todo mundo que estiver na primeira classe, há uma presunção lógico, toda regra tem suas exceções, e nós vamos ver as exceções. Presume-se que dependem economicamente. Então, quando há uma presunção, o que acontece? Eu não preciso provar que ele depende economicamente. Ele pode ser rico, o dependente. Ele não precisa provar nada. Basta ele ir lá, comprovar que ele é dependente do segurado e se inscrever no momento, ou que o segurado morrer, ou no momento em que o segurado for preso. Então, são 2 benefícios que o dependente tem direito. Quais são? A pensão por morte e o auxílio reclusão. Esses são os benefícios dos dependentes que a gente vai estudar lá para frente, tá? E aí, quem são essa primeira classe, que é a classe que presume-se dependência econômica? Cônjuge ou companheiro. E aqui a jurisprudência, a doutrina, todo mundo já inclui o homoafetivo, tá? Então, o homoafetivo também está incluído. Ele não está escrito, mas ele já está incluso. Então, cônjuge, o companheiro, cônjuge, companheiro, companheira. O ex-cônjuge e ex-companheiro. Ele não está no artigo 16, mas ele está no artigo 76, parágrafo 2º, se não me falha a memória. Deixa eu ver aqui, se é o 76. 76, parágrafo 2º. Então, o ex-cônjuge, ex-companheiro, e inclui o homoafetivo também, ele não está no artigo 16, mas aí, para facilitar, didaticamente, eu já coloco aqui que ele também está incluso como dependente na primeira classe também, mas a gente vai ter aqui uns poréns, umas exceções, tá? O filho não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. A questão do filho foi alterada milhões de vezes, tá? Hoje, 2021, é isso. Mas há pouco tempo nós tivemos essa questão do deficiente intelectual ou mental ou deficiente grave, a gente vai ver, era de forma diferente, tá? Equiparados a filhos. Quem que são equiparados a filhos? Que também não está no artigo 16, inciso 1. Vai estar lá nos parágrafo 1º do artigo 16. Quem que é os filhos, os equiparados a filho? O enteado e o menor tutelado. Aquilo que eu falei, quem se presume a dependência, né, econômica? Do cônjuge, companheiro e o homoafetivo, do filho não emancipado menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental, ou deficiência grave. Esses presume-se a dependência econômica. Exceção, que não é presumida, e aí a gente vai depender do caso, a gente vai ter que analisar bem, dos filhos equiparados, com certeza, eles vão ter que demonstrar dependência econômica. O ex-cônjuge, o ex-companheiro, depende da situação que a gente vai estudar. Ele tem uma presunção se estiver recebendo alimentos. Caso contrário, ele vai ter que demonstrar essa dependência econômica. Então, a gente pode entender que o ex-cônjuge, o ex-companheiro, ele tem que demonstrar dependência econômica porque ele tem que demonstrar que ele está recebendo alimentos, tá? Na separação, no divórcio, ficou consignado que pagaria alimentos, certo? A segunda classe é dos pais, que deve comprovar a dependência econômica. Que os únicos que não têm que provar dependência econômica é a primeira classe. A segunda e a terceira têm que provar dependência econômica. Então, a segunda classe são os pais, a terceira classe, o irmão não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave. Agora, o que a gente tem que ter em mente? Professora? Pois não. Só voltando um pouquinho, os pais, então, pertencem à primeira classe? Segunda? Tá bom. Segunda classe.
Primeira classe, quem são? Cônjuge, companheiro, filho. E equiparado a filho, o enteado ou menor tutelado. Segunda classe, pais. Terceira classe, o irmão não emancipado, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, tá? E aí, o que é importante? Eu tenho a primeira classe, eu tenho a ex-mulher, eu tenho a mulher, eu tenho 5 filhos da ex-mulher, 10 filhos da segunda mulher, tenho enteado, tenho tutelado. Todo mundo é da primeira classe aqui, certo? E vai dividir como? Por cabeça, tá? Diferente do Código Civil, aqui, mais ou menos, porque eu tenho que dizer, eu não posso falar toda a verdade para vocês, é para não assustar, porque a emenda 103 deu umas alteradas, e eu não vou ficar fazendo conta agora com vocês, não vou trazer os problemas mais graves que a emenda. Vou trazer o que era antes. Depois, aos pouquinhos, como Jack Estripador, a gente vai, né, trazendo as outras mudanças. Mas aqui, a divisão é por cabeça. Uma classe exclui a outra. Então, eu tenho o ex-cônjuge, a atual esposa, os filhos da ex-cônjuge, da atual, o enteado, o menor tutelado. Bom, se eu tenho esse monte de gente, excluir o pai, excluir o irmão, tá? Agora, se eu não tenho ninguém da primeira classe, vamos supor que marido e mulher foram viajar, que não podia viajar, que, ó, nós estamos com a Covid, foram viajar eles, os filhos da ex, e todo mundo morreu no acidente. E a ex, quando ficou sabendo, teve um ataque cardíaco e morreu. Tá? Então, não tem ninguém da primeira classe. Aí, eu vou para a segunda classe, os pais. Agora, vocês vão vir para mim. Ah, o papai lá, o marido, ele sustentava os pais, que são muito velhinhos, paga convênio, mora junto em casa, sempre sustentou, viveu junto com a mulher, com os filhos. Ele morreu, quem vai receber é a primeira classe. Ah, mas ele sustentava os pais. Acabou. Não tem segunda classe. Ah, morreu o pessoal da primeira classe. Mas se tinha da primeira classe, quando ele morreu, é a primeira classe que recebeu. Se depois eles morreram logo em seguida, não vai ter a segunda classe recebendo. Tá? A primeira classe recebendo e, por algum motivo, extinguiu, acabou qualquer benefício previdenciário por ali. Para o dependente de uma classe receber, aquela classe tem que existir. Não existindo aquela classe, eu passo para a segunda classe. Não existe os pais, existe o irmão. Então, é o irmão que vai receber. Agora, esse irmão, como é que ele é? Ele está emancipado? Não, não vai receber. Ah, ele é menor de 21 anos? Vai receber. E aí tem os problemas de inválido, deficiente, que aí a gente vai estudar. Mas o que a gente tem que ter em mente? Que uma classe exclui a outra. Se eu tenho a primeira classe, pronto, já excluí a segunda e a terceira. Se a primeira classe não tem ninguém da primeira classe, eu vou para a segunda classe, tá? Tudo bem até aqui? Sim. Uau! Hello! Tudo bem? Ai, eu tenho que sempre voltar. Vocês me fazem ter um trabalho? Sim. Ah, então voltemos. Ah, vocês ficam me assustando, não respondem? Tá. Então, agora começam os problemas, tá? O que a gente tinha até pouco tempo? Até pouco tempo, como que era escrito o artigo 16, inciso 1? São dependentes o cônjuge, a companheira, o companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição,
o menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, tinha o quê? O filho menor de 21 anos, ou inválido, ou aquele filho deficiente intelectual ou mental, que o torne absolutamente incapaz, relativamente ou absolutamente incapaz, assim declarado judicialmente. Então, olha o imbróglio que o beleza do legislador fez. Ele exigia o quê? Declaração de interdição, né? E aí ia no administrativo do INSS, e o que o administrativo do INSS falava assim? Traga a declaração. Tá. Ele falou assim, já entrei com a ação lá na Justiça Estadual. Ah, então vamos esperar. E aí, vocês? Ótimo. Ah, uma boa questão para vocês. Antes que acho que a Paloma, né? Ela vai me perguntar, eu vou perguntar primeiro. E aí, no caso de ter, eu peguei, eu sou um advogado rápido, a família veio me procurar, tal, e eu entrei lá na Justiça Estadual, estou com o protocolo, o INSS fala assim, não tem declaração, não, vai lá na Justiça. E aí, o que vocês fazem? O cliente está lá na porta de vocês, desesperado, chorando, e quer uma pensão. Professora, não tem nenhum caráter de urgência por ser alimento? Sim. E aí? O INSS administrativamente negou. Ele falou, eu estou esperando a declaração, a interdição. Estou esperando. Laudo médico. Carolina deve ter todas as respostas. Laudo médico não adianta, professora? Tá, tem que ter laudo médico. Sim, tudo bem. Eles juntaram o laudo médico, continua não tendo a interdição. O funcionário do... Não estou falando mal, vai que tem um funcionário aí do INSS. O funcionário do INSS é assim, é um servidor cara crachá. Vocês adoram essas coisas. Ele quer assim, falou, o artigo fala assim, interdição. Fala lá, tem que ter uma declaração judicial. Ele fala assim, muito bem. De fato, ele é doentinho mesmo, mental, bababá. Mas cadê a declaração do juiz? Não tem, não consegue. Professor, então entra com uma ação de Então quem está interdição. falando, que está falando muito baixinho, porque eu sou surda. É o Luiz. Tá, fala, Luiz. Poderia entrar com uma ação de interdição e pedir uma... Já entrou. Você não escutou o que eu falei. Ele entrou com ação de interdição, ele está com o protocolo e foi no INSS. O INSS fala, cadê a declaração judicial? Ele está esperando. A Justiça Estadual está demorando um século. E vocês foram procurados. Fala assim, eu já entrei, o advogado lá não está resolvendo nada, não apressa aquele juiz do Estado, e agora? Estou procurando outro advogado, porque não resolveu. Ou aquele advogado já tentou na Justiça Estadual marcar a perícia, marcar com o juiz, mas não adiantou, não está resolvendo. E ele quer, porque ele não quer a interdição, ele quer a interdição para entrar, isso não precisa mais. Vocês verem o salamalé, mas eu estou pondo esse problema para ver se vocês raciocinam, se vocês não ficam parados. Os clientes de vocês já viram, está morrendo de fome. E isso aqui foi um horror que foi pedido. Mas aí eu estou perguntando para vocês, o que vocês fazem? Vocês vão chorar junto com o cliente de vocês? Vocês têm que tomar uma atitude. Porque, na realidade, o que o cliente dependente ele quer? Ele quer a pensão. Por quê? O cara morreu e quem é responsável por aquela pessoa, aquele filho, quer dizer, vamos supor, é a mãe e tem o filho. Então, ela não recebe a pensão do filho. Ela precisa receber a pensão do filho. Como que ela faz? Carolina. Olha lá, Carolina vai responder. Vamos lá, Carolina.
Ah, professora, eu vou chutar. Não poderia o responsável daí, ao invés do, assim, ir para outra classe? Não teria como, né? É a primeira classe. Vocês têm que raciocinar. Eu tenho que procurar a justiça que me dá a pensão. Qual é a justiça que eu tenho que requerer a pensão para este filho que é doente mental e que precisa da interdição? Oh, my God! Vocês estão ruins de processo, hein? Tem que estudar processo. Ai, que coisa horrorosa. Quem que é o professor de vocês? Hã? Tutela de urgência? Tá, tutela de urgência aonde? Qual que é a ação? Eu entro com uma tutela de urgência, assim, tutela de urgência, eu quero que ação. Ação do quê? E eu peço uma tutela de urgência. E tem que comprovar tudo, os mínimos detalhes. Vamos lá, qual é a ação? E aonde? Ação de alimentos, professora? Alimentos? Para que alimentos? Nós não estamos estudando direito previdenciário, ele não quer alimentos, ele quer pensão. O pai morreu. Ele não é um dependente, ele vai querer a pensão por morte. A gente está falando do dependente. E aí, vamos lá de novo, acho que eu estou falando grego. Estou falando troiano. Aqui fala, antigamente, né? Agora mudou. Então, eu falo, cônjuge, quem são dependentes? Cônjuge, companheiro, companheira, filho, não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Vocês já fizeram papel de funcionário do INSS. O funcionário do INSS, para reconhecer ele como dependente, para ele ter direito à pensão por morte, o que ele vai exigir? Vai exigir a interdição, a declaração judicial de que ele é deficiente intelectual e mental. Ele já protocolou ação na Justiça Estadual. Eu até dei a resposta, não devia perguntar qual é a justiça que entra para obter interdição. Vocês sabem, Justiça Estadual, tudo bem, dei a resposta. Bom, agora ele não consegue, aquilo lá está demorando muito. E aí, até sair, até ele entrar com ação de pensão por morte, ele vai ficar esperando? Vocês são lerdos, vão ficar ali, não vão fazer nada como advogado? O que vocês vão fazer? Pensa, um já falou de tutela antecipada, mas é aí. Aonde e que ação? Aí seria na Justiça Federal mesmo. Tá, em tese é a Justiça Federal. Por quê? É benefício previdenciário, em tese a gente tem que ter a questão da competência, que a gente precisa discutir, mas vamos lá. Para benefício previdenciário, em tese, a gente tem que olhar o artigo 109, mas eu não vou hoje escarafunchar vocês, porque está demorando muito, daqui a pouco tem que terminar, né? Eu tenho que cumprir as matérias para depois vocês assistirem a continuação. Então, em tese, a Carolina já, né, até que enfim, né, falou, tem que ser na Justiça Federal. E vai entrar com que ação, Carolina? Uma ação previdenciária, professora? Com pedido de tutela. Mas que ação? Eu vou pedir o quê? Previdenciária. Eu vou pedir o quê? Pensão por morte. Por morte. Para o filhinho lá que é interditado, tá? Quer dizer, ele não foi interditado porque eu não tenho a decisão que é competente juiz estadual. Eu posso pedir essa pensão sem ter a interdição lá na Justiça Federal? Vocês já estão dormindo? Ai, meu Deus, eu vou me matar. Mas aí vai pedir antecipação da tutela? Isso. Ele falou que vai pedir antecipação da tutela, porque na realidade o que ele quer? Ele quer a pensão por morte. Ele fala assim, ó, eu ingressei na justiça, eu fui na administrativa, ele falou, não, só vai receber se tiver a interdição, se tiver a declaração judicial. Eu fui na Justiça Estadual. A Justiça Estadual não marca audiência, não faz nada. Eu já estou com o protocolo aqui. Aí, um de vocês falou assim, ai, mas tem laudo. Pronto. Vai na Justiça Federal, junto do laudo, fala assim,
fulaninho está morrendo de fome, não temos dinheiro em casa e meu pai trabalhava. Ele era segurado. Está aqui tudo comprovando que ele era segurado, porque tutela antecipada eu tenho que ter verossimilhança. Espero que saibam isso, né? Porque, pelo visto, está ruim o negócio. Aí, o juiz é competente para decidir a interdição? O juiz federal? Não é competente, mas ele vai decidir como uma questão incidental, né? Pronto, saiu uma alma do purgatório, graças a Deus. Ele vai decidir incidenter tanto. É uma questão prejudicial. Essa questão prejudicial transita em julgado? Não! Ela vai resolver para aquele caso. Ele vai ver se aquele laudo é suficiente, senão ele marca uma perícia. Ele também pode não confiar, ele pega e fala, não, vamos fazer uma perícia. Ele marca a perícia, e a Carolina sabe que marca a perícia rápido. Aí marca a perícia, tem o resultado, e aí o pedido de tutela que falaram, né, é concedido. E o juiz, ele, o quê? Ele analisa a questão da interdição incidenter tanto para a finalidade de pensão por morte. Vocês entenderam? E isso já era, teve advogado que pensou e que fez isso, e que construiu isso. Essa legislação, isso aí, antes não existia, existiam outra nomenclatura, essa legislação não é a original, mas isso daqui é um absurdo, porque procrastina demais. Exigir isso impede o quê? Do administrativo conceder qualquer coisa, porque o que está escrito aqui? Tem que trazer uma declaração judicial. Se não tiver essa declaração judicial, ele não concede. Muitas vezes até ele não concede mesmo com declaração judicial, mas é a questão da demora, é a questão da análise. É isso que vocês têm que ter em mente. É isso que eu estou forçando vocês a raciocinarem. Muitas vezes a gente depende de muitas justiças, depende de muita coisa. É lógico que hoje o INSS mudou muito. Então, tem muita coisa, tem acordo. Aqui eu faço um jogo do diabo, né? O advogado do diabo para vocês raciocinarem. Agora, como que está esse dispositivo? O cônjuge, companheiro, companheira, companheiro, o filho não emancipado de qualquer condição. Ai, acho que vocês estão vendo? De qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave. Pronto. Acabou aquela exigência de declaração judicial, isso e aquilo. Eu fiz tudo isso para vocês perceberem que, ainda que tivesse, e que isso seria um obstáculo para obter uma decisão favorável administrativamente, não impediria de buscar uma resposta no judiciário. Deu para entender qual a intenção? Ninguém responde, né? Bom, sim, professora. Aí, pai, segunda classe, não mudou nada, que deve comprovar. O irmão, a mesma coisa, houve alteração. O irmão tinha a mesma redação que do filho. Irmão não emancipado de qualquer condição, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torne absoluto ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Isso também foi alterado. E aí, isso daqui, para vocês saberem um histórico horroroso. Teve alteração com relação ao irmão de diferença de 1 mês. Então, veio e colocou tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, depois de 1 mês, mudou de novo, tá? Para que tenha deficiência intelectual, mental ou deficiência grave, tá? Aqui ele colocava nos termos do regulamento, a legislação de 1 mês anterior. E a outra tirou nos termos do regulamento, porque aí o regulamento ia poder fazer alterações legais, e isso não caberia, tá? Então, isso tudo veio, essas alterações vieram com uma medida provisória, famosa, que fez grandes mudanças, né?
que foi a medida provisória 664, que foi convertida na Lei 13.135, de 17 de junho de 2015. E logo em seguida veio a outra lei, a 13.146, quer dizer, que houve essas mudanças, tipo, em um mês, tá bom? Então, isso tudo é para vocês saberem que não precisa mais dessa declaração judicial, que isso tudo já foi alterado. E agora sim, a gente vai analisar a primeira classe, item por item, tá? Mastigando para vocês, item por item. Então, primeira classe, a gente falou do cônjuge. Quem pode ser o cônjuge? O marido, a mulher, que são formalmente casados. Quando eu falo cônjuge, é aquele formalmente casado. E isso é importante, porque aí lá vamos nós. Morre, vamos supor que o cônjuge está casado, mas está separado formalmente, tá? Então, formalmente eles já estão separados há mais de 10 anos. Mas a mulher, que é muito esperta, está sempre sabendo da vida do cara. E ele já tem uma companheira, tal, ele morreu. O que ela faz? Vai correndo com a certidão de casamento no INSS e obtém uma certidão de óbito do marido e fala assim, meu marido morreu, eu tenho direito à pensão. Por isso que eu falo, formalmente casado, tá? E aí tem que tomar tenência nessas coisas, por quê? Porque ela tem uma certidão de casamento, tá? Então, é um papel. Agora, a companheira e o companheiro, a própria Constituição traz que eles devem ser respeitados e considerados como se casados fossem. Embora não casados oficialmente, vivem juntos com a intenção de constituir família, tendo os mesmos direitos dos cônjuges, incluindo aqui os parceiros homossexuais, desde que comprove vida em comum. Então, lembram-se, quando eu falei que a classe 1 não precisa provar a dependência econômica? Então, aqui no caso do companheirismo, seja ele companheirismo homem-mulher ou homossexual, o que vai ter que ser comprovado? E isso tanto administrativamente como judicialmente. O companheirismo, tá? E como que eu comprovo esse companheirismo? Aí que também nós temos alterações um pouco antes da emenda e depois da emenda, ratificando e mudando a questão da prova, tá? Então, como que eu provo? Então, primeiro vocês vão pensando, porque eu estou dando muito mastigado para vocês. Então, quem que é o companheiro, a companheira? A própria instrução normativa dá uma definição, né? Considera-se companheiro ou companheira a pessoa que mantém união estável com o segurado ou assegurada, sendo esta configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com intenção de constituição de família, tá? E aqui eu trago aqui uma discriminação que havia com relação. Então, quando eu falo, isso aqui é importante, quando eu falo companheiro, companheira ou cônjuges, a gente tem agora que ter igualdade. A partir da Constituição de 88, pode ser que antes da Constituição a gente já discutisse isso, e já se discutia, com certeza, mas a partir da Constituição de 88 é tratar todos com igualdade. Isso significa o quê? Isso significa que tanto o homem como a mulher podem pedir pensão, certo? Então, morreu um, pode pedir, tem direito à pensão por morte do outro. E isso significa tanto para o homem como para a mulher. E aí tem o passado, que era a discriminação com o homem, tá? Aqui nós temos uma discriminação com os homens. Então, antes da 8.213, os decretos 83.080, e nós vamos falar muito desses decretos, o 89.312, eles estava disciplinado o seguinte: o cônjuge de sexo masculino, na qualidade de dependente para fins previdenciários, ele só teria direito se fosse inválido.
Então, no caso da mulher morrer, ele teria direito à pensão por morte só se ele fosse inválido. Olha a discriminação com os homens. Então, havia essa discriminação. Por quê? Porque na maior parte dos casos, quem sempre morre primeiro são os homens. Então, as mulheres que sempre recebem pensão por morte. Hoje é igualdade. Então, tanto no caso de morte da mulher, como do marido, como companheiro homossexual, todos têm direito a receber a pensão por morte. Primeira classe. Não precisa comprovar o quê? A dependência econômica. Mas no caso do companheirismo, tem que comprovar esse companheirismo. E aí eu pergunto para vocês, como que eu comprovo o companheirismo? Pronto, vamos lá. Agora sim eu acabo com o compartilhamento. E aí, pessoal, como que eu comprovo o companheirismo? Com conta bancária conjunta. Boa! Mas caso o casal tenha filhos, mesmo não sendo... Isso, os filhos, certidão de nascimento, batismo, o que mais? Pode trazer testemunhas, professora? Isso, é essa a questão. No passado, você poderia se basear em início de prova material e prova testemunhal, não precisava ter a prova, poderia até, em alguns casos, ser só a prova testemunhal, tá? A gente já viu, quando a gente estudou o segurado especial, que para o exercício da atividade rural dele, para provar que ele exerce a lide rural, ele tem que ter um início de prova material e é vedado, é proibido só a prova testemunhal. Um pouco antes da emenda 103, já veio uma lei dizendo, a prova agora, qualquer prova de dependência econômica, de relacionamento, tudo vai ter que ter início de prova material acompanhado de prova testemunhal. Não pode nada ser só prova testemunhal. Então, hoje, e assim, existe uma disputa, vamos dizer assim, um entendimento de que o juiz, ele não pode se convencer, ele tem que trazer a prova. Ele tem que ter a prova material e testemunhal e elas serem perfeitas. Ele não pode fazer conjectura, fazer um raciocínio, a persuasão racional do juiz. Isso era o que existia antes, o que se falava antes. Isso já está sendo quebrado na própria doutrina. Fala, não, continua, não mudou nada. Para outros, não. Para outros, com essas mudanças legislativas, teria mudado esse tipo de manifestação do juiz, né? No sentido de que ele tem que dizer, olha, de fato, há uma união, porque existe documento tal, existe documento tal. Antes, havia uma indução de pequenas provas. Por exemplo, o endereço. Então, tem cartas para a mulher, para a companheira, companheiro, né? E no mesmo endereço, aluguel, entendeu? Então, tem que trazer. E outra coisa, existe um rol de documentos no decreto que, no processo administrativo, perante o INSS, tem que ser apresentado. O INSS exige 3 documentos. Então, você tem que trazer 3 documentos para provar que é companheiro, bababá. Tá. A doutrina fala assim, olha, onde que está escrito isso na lei? Então, o INSS, vocês já foram funcionários do INSS. Então, lá o decreto coloca, tem que trazer 3 documentos. Não trouxe 3 documentos, trouxe 1, trouxe 2, eles já indeferem. Na justiça, basta que esse documento seja robusto
e convincente com testemunhas, é válido, tá? E aí, a gente tem que ver na legislação. A lei exige número de documentos? Não, ela fala em início de prova material. Ela não numera a prova material. Enquanto que o decreto 3.048 enumera. Fala assim, ó, tem que trazer essa lista aqui que tem aqui, eles põem um rol, que vocês já exemplificaram, de 3 documentos. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Professora, Fala. mas é um processo burocrático, né? Porque a gente está passando por uma situação que meu avô faleceu e meus avós eram casados, tudo, comunhão total de bens, e ele é aposentado pelo Estado, e por conta dos dois terem, eles terem mais de uma propriedade, terem duas, a justiça não estava entendendo que os dois eram... Era a justiça ou o INSS? O INSS, para pegar a pensão. Tá. Então, o INSS você tem que trazer, tem que deixar isso muito claro para o órgão administrativo entender. Porque se ele não entender, ele vai fazer exatamente isso. E mesmo no judiciário, muitas vezes, existe muita fraude, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E muitas vezes a gente fica desconfiado mesmo quando aparece lá 2 endereços. Aí você fala assim, mas por que aqui tem 2 endereços? Então, principalmente quando é companheirismo, porque o companheirismo tem que tomar cuidado, a gente vai ver, tem umas fraudes, assim, que a pessoa se aproveita de uma situação e coloca como se companheira tivesse sido, mas na realidade ela era uma cuidadora, era uma empregada, e aí as situações não batem. Ela consegue alguns elementos, mas você tem que estar atento a isso. E uma dessas coisas são os endereços. Então, o INSS, quando ele vai, eu falo o INSS, mas são os servidores do INSS. Primeiro, eles têm que olhar com rapidez. Precisa ver o conhecimento e o preparo desse servidor. Porque, às vezes, eles não são bem preparados, não são bem instruídos. Hoje em dia, está calamitoso. Então, muita gente aposentou. Então, o que tem que fazer? Aí, compete a você, que já é quase advogada, já olhar lá na lei e ver. Qual o problema aqui que o administrativo não está funcionando? Onde que está o problema? Vou lá, esclareço, tal. Não deu, passou dos 45 dias, que tem que ter uma resposta positiva ou negativa do INSS, ou até mesmo, se quiser recorrer administrativamente no INSS, vai para o judiciário. E aí você tem um campo bom dentro do judiciário, tá? E para demonstrar. Agora, tem que trazer redondinho também, porque se não trouxer redondinho também, o judiciário vai ficar exigindo um monte de documento, vai exigir prova, entendeu? Então, não é bem assim, tem que trazer redondinho. As coisas no Brasil são burocráticas, mas não é só no Brasil, em muitos lugares, mas justamente por causa disso, porque a gente não está acostumado a dizer a verdade e porque tem muita fraude, tá? Não que isso justifique, tá? Mas é para a gente entender, tá bom? Tudo bem? Bom, nós falamos da discriminação, né? E novo casamento não gera a perda da qualidade da dependência. Então, por exemplo, o marido morreu, ficou viúva, está recebendo a pensão por morte do segurado falecido. Casa de novo. Ela perde? Não. Quando ela casou, ela não vai perder nada. Ela continua recebendo a pensão do marido, certo? Agora, o segundo marido morreu. Ela vai receber a pensão do segundo marido? Depende. Ela vai ter que escolher ou uma ou outra. Aqui for maior, ela pode escolher. Ou ele. Pode acontecer também, hoje em dia, do marido. Tudo bem? Então, o casamento não faz com que se perca a pensão, né? No caso, eu estou adiantando a pensão por morte, tá? União estável. Fala. Pensão em nenhuma hipótese é cumulativa ou tem algumas hipóteses que podem ser cumulativas? Como assim, cumulativa? Por exemplo, por exemplo, a minha avó já é aposentada e meu avô faleceu.
faleceu, mas ele é pelo Estado, ela é municipal, tem como acumular? Ou não? Ela vai ter que escolher da mesma Se forma? ele é regime próprio, é uma coisa, tá? Regime geral é outra, tá? Aí pode acumular no sentido, ele conseguiu 2 aposentadorias, é isso que você quer dizer? Ou ela tem uma aposentadoria e ela quer receber a pensão por morte do marido, é isso? Isso. Hoje, após a emenda 103, você aguarde. Pode, mas vai receber reduzidíssimo, tá? No passado, podia acumular, tá? Agora, vai ter muita redução. Certo? Então, a gente vai chegar lá, tá bom? Vamos lá. Então, união estável, caracterização se dá pela convivência pública, que a gente já viu. O casamento ou união estável devem existir na data do óbito, razão pela qual eventual separação, mesmo que de fato, afasta essa qualidade de dependente, tá bom? Então, por exemplo, é casado, mas está separado de fato, não é mais dependente, a não ser que comprove que o ex-companheiro ou ex-marido, embora ainda não tenham se separado formalmente, judicialmente, dá ajuda, compra o supermercado, paga alimentos, entendeu? Faz tudo isso de forma amigável, tá? Então, aí há uma prova de quê? Dependência econômica, tá? Aí já é a questão do ex, né? Bom, aquilo que eu falei das provas. As provas de união estável, de dependência econômica, a partir da Lei 13.846, exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses anterior à data do óbito ou do recolhimento à prisão do segurado não admitida a prova exclusivamente testemunhal, exceto se for caso, motivo de força maior, o caso fortuito, né? Conforme dispõe o regulamento, tá? Aí, vejam bem, então aqui, essa questão dos 24 meses foi uma forçação por parte do legislador. O que ele quer? Ele quer que essa dependência econômica seja provada materialmente contemporânea aos fatos. Então, nos 2 últimos anos antes do óbito. Tá? Mas se você já está há anos casado, você vai já comprovar isso durante anos, tá? Mas esses 2 últimos anos tem que provar que estavam juntos, ou na união estável, ou no casamento, estão juntos. O casamento meio que se presume pelo fato de ter uma certidão de casamento, tá certo? A não ser que venha alguém e desminta isso. Certo? Bom, a prova da união estável, né, aquilo que eu tinha falado antes da MP 871, que foi convertida em 13.846, não se exigia o início de prova material para sua comprovação, podendo ser realizada por prova exclusivamente testemunhal. Vejam, até a súmula 63 da Turma Nacional de Uniformização era nesse sentido. A comprovação de união estável para efeito de concessão de pensão por morte prescinde de início de prova material. Não se aplica mais depois dessa medida provisória convertida na lei. Quer dizer, até a medida provisória, até a súmula era nesse sentido. Hoje não se aplica mais. Inclusão de parceiros homossexuais, né? A gente já falou. Companheira, embora não casados oficialmente, vivam juntos. A ex-mulher ou ex-marido que recebem pensão alimentícia, qualquer ajuda financeira comprovada equiparada à pensão alimentícia. Então, o que acontece? Quando eu falo ex-mulher, ex-marido, pode ser aquela de fato, não houve uma separação. Então, qualquer ajuda financeira comprovada equiparada à pensão alimentícia. Agora, pode acontecer de ter tido uma separação, um divórcio. E o que ficou consignado? Vai pagar
pensão alimentícia para a esposa, não é para os filhos. Pode ser para os filhos, né? Mas pode ser para a esposa. Então, ficou consignado isso. Então, ela recebe uma pensão. No caso de morte, e ele já está com uma companheira, com um companheiro, ela já é o quê? Uma dependente de primeira classe. Ela vai fazer parte da primeira classe da pensão por morte, essa ex-mulher ou ex-marido, desde que tenha a prova dessa pensão de alguma ajuda também, tá? A ex-mulher e o ex-marido que recebam pensão alimentícia, sendo qualquer ajuda, já falei, súmula 336 do STJ. A mulher que renunciou aos alimentos tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido comprovada a necessidade econômica superveniente. O que é isso? Significa que tanto a mulher como o marido, aqui está na súmula, a mulher que renunciou a alimentos, mas vamos supor a mulher ou o marido, na hora do divórcio, ela renuncia, mas quando da morte do segurado, a situação dela mudou e ela se torna uma pessoa agora que depende, ela precisa mostrar que ela depende economicamente, ela precisa de ajuda. Então, ela vai ter que demonstrar isso judicialmente para que ela possa fazer parte da pensão deixada pelo ex-marido. A mesma coisa com homem. Por isso que essa crítica aqui. Isonomia, ao invés de se referir à mulher, o enunciado deveria ter dito pessoa, pois mesmo o entendimento é aplicado a homens com o advento da Constituição, também aplicável ao divórcio, e também extensível à parceria homoafetiva. Conceito de união estável, ele está de acordo com o conceito do Código Civil. Então, união estável, a gente se reporta ao desidério, né, o que é demonstrado na Constituição Federal. A união estável tem por finalidade constituir uma família. Então, é esse o intento, né? E aí nós temos um grande problema, o concubinato. E aí pergunto para vocês, o que é o concubinato? Hein? Pessoal, o que é o concubinato? Relação de amante, né? Concubinato ou amante, hoje é sinônimo. Vamos lá. Vocês assistiram, com certeza não, porque é filme antigo, e eu que gosto de italiano, Matrimônio alla Italiana, com a Sofia Loren. E é bem uma questão disso. O rapaz, ele engana, ela é bem moça, ele engana ela, eles têm um relacionamento durante 20 anos. E é lógico, na Itália, naquela época, anos 50, 60, a visão que se tem é que ela é uma concubina, que ela é amante do cara, que é o Marcello Mastroianni. E ele é um safado sem vergonha. Então, ele vai, fica com ela, dá algumas coisas, acho que dá uma casa, dá alguma coisa, mas nada de casar, e ela querendo casar. E ela, pelo visto, quando ele se ausenta, ela acaba tendo também outros relacionamentos. Eu sei que ela tem 3 filhos. E ela nunca fala se os 3 são do Marcello Mastroianni ou não são. Ela disse assim, não são. E depois ela disse, são. Aí ela inventa um dia que ela está muito doente. E essa cena é, assim, a cena mais marcante, que todo mundo repete, que ela está no leito, à beira da morte, com o padre dando a extrema-unção, a família toda em volta, e chamam ele, que está prestes a se casar com uma moça que trabalha lá no negócio dele. Ele é um grande negociante, ele é um cara que tem dinheiro, mas nunca assumiu ela. Ele já teve várias mulheres, tal, mas agora ele vai casar com uma menininha. E aí chamam ele porque ela está para morrer. E aí ela está lá no leito de morte, e aí o